Eu quero convidá-los para a leitura de 1 João, 5º capítulo. 1 João, 5º capítulo, nós vamos ler os primeiros 5 versículos. O mês de outubro é um mês especial para nós, protestantes, visto que nos recordamos do aniversário da Reforma Protestante, movimento religioso do qual nós somos herdeiros. Os presbiterianos pertencem àquilo que comumente se chama de protestantismo histórico ou clássico. O presbiterianismo retrocede ao século XVI, o século em que a reforma religiosa eclodiu. E 5 princípios acompanham o protestantismo desde a sua origem. Geralmente, nós nos referimos a esses princípios, a esses valores, como os somentes da reforma, os solas da reforma. Já conversamos nesse mês sobre o princípio do sola scriptura, somente a Escritura. Já conversamos sobre o princípio do somente Cristo, somente a graça. E hoje quero conversar com vocês sobre o sola fide, somente a fé. 1 João, capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Meus irmãos, percebe-se no conteúdo de 1 João uma crise entre um grupo e outro. Ao lermos essa epístola, verificamos, concluímos facilmente que havia uma tensão entre aqueles que acreditavam em Jesus como Filho de Deus, como Messias prometido, e um grupo que, embora crendo de certa forma, negligenciavam a humanidade de Jesus. A tensão ocorre entre esses dois grupos. No século I, no tempo de João, uns faziam uma separação entre Jesus e o Cristo. Alguns negavam que o Cristo, que o Messias, que o ungido de Deus encarnou-se em Jesus. Outros sugeriam que Jesus não possuía um corpo físico real e tangível. Diante dessa ameaça de falsa doutrina, João, apóstolo experiente, apóstolo consagrado, homem de Deus, se contrapõe, insurgindo-se com vistas à defesa da verdade do Evangelho. Uma das questões em jogo no conflito entre João e os falsos mestres que estavam se infiltrando nas igrejas da Ásia era com respeito à natureza da fé em Jesus. Os falsos mestres afirmavam que a fé em Cristo era apenas uma questão intelectual, sem repercussão na vida. Então esses falsos mestres separavam a fé da vida, separavam o culto do cotidiano, o conhecimento teórico e teológico da prática. Eles criaram uma separação entre a fé transcendental e sublime e a fé simples e ordinária. O apóstolo João ensina nesse trecho que a fé em Jesus Cristo não pode ser divorciada, não pode ser separada da santidade, bem como do amor ao Senhor e aos irmãos. João está ensinando o seguinte: quer conhecer um cristão de verdade? Um cristão de verdade, em primeiro lugar, crê em Cristo.
E essa fé no Cristo conduz esse indivíduo crente a prosseguir amando o Senhor, e esse indivíduo que ama a Deus vai amar seus pares. O alvo do apóstolo do amor, aqui nessa passagem, é mostrar que a fé em Jesus Cristo será sempre acompanhada de amor e de santidade. Esse trecho ensina-nos a respeito da fé que supera o mundo. A fé que supera o mundo possui algumas características. E eu quero conversar, refletir com vocês acerca de 4 características dessa fé que supera o mundo. Em primeiro lugar, a fé que supera o mundo é uma fé na verdade. A fé que supera o mundo é uma fé na verdade. Veja lá o verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. O verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, aquele que possui uma fé que supera o mundo, é aquele que crê em Jesus Cristo. Crer em Cristo é um dos principais temas da literatura joanina. Crer em Cristo é um dos principais assuntos do 4º evangelho. João compreende que a fé em Jesus Cristo é algo importantíssimo na vida de uma pessoa. Aliás, na compreensão de João, há uma diferenciação entre aqueles que creem daqueles que não creem, daqueles que rejeitam a oferta do evangelho da graça. Ao escrever o 4º evangelho, João afirmou no verso 31 do capítulo 20 seu propósito. João escreveu o seu evangelho a fim de que seus leitores creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Cristão é quem crê em Cristo. Cristão é aquele que declara persuadido e em plena convicção, como os cristãos declaram há séculos: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Esse é o credo apostólico que acompanha a igreja desde seus primórdios. Cristão é quem faz essa boa confissão. Cristão é aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que se encarnou para viver e morrer por nós. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem concomitantemente. Essa é a fé dos cristãos. E no cristianismo há algumas questões que são indiscutíveis. No cristianismo há princípios que não permitem interpretações alternativas. Para os cristãos é absolutamente inegociável essa afirmação. Nós não abrimos mão dessa afirmação de que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, que se encarnou, que virou gente, o Verbo virou gente. Jesus tornou-se um de nós, e tornar-se homem não quer dizer que ele tenha renunciado a ser Deus. É importante a gente compreender isso. Tornar-se humano não exigiu o abandono da sua divindade. Permanecendo o que era, a saber, Deus, na sua encarnação, Jesus tornou-se o que não era ainda, a saber, verdadeiro homem. Meus irmãos, a fé cristã gira em torno da afirmação de que Deus se encarnou, assumindo forma física numa pessoa, Jesus Cristo. O Verbo virou carne. Deus tomou sobre si a totalidade da situação humana, toda a revolta, toda a miséria, todas
emoções e angústias que fazem parte do homem, tal como o conhecemos, foram aceitas e foram experimentadas por nosso Senhor Jesus Cristo. E a verdade é que, como bem afirmou Rubem Alves, num texto publicado em 1962, a encarnação não admite fuga. A encarnação não admite fuga, ou seja, a encarnação existiu em função da missão de resgatar o pecador, reconciliando-o com a divindade. Quando nós nos voltamos para o ministério de Jesus, algumas coisas nos encantam. Jesus Cristo me fascina, seu ministério me encanta. E uma das coisas que mais encantam em Jesus é que ele tratava todo mundo da mesma forma. Os evangelhos nos informam que Jesus tratava o pobre bem. Porém, Jesus também tratava o rico bem. Jesus era amigo de todos. Jesus não foi amigo apenas dos destituídos e dos famintos, mas também dos ricos e até mesmo dos coletores de impostos. Como afirmou certo teólogo alemão, Jesus recebeu igualmente a todos com a mesma misericórdia ilimitada e a mesma exigência incondicionada de lealdade total. As exigências de Jesus eram as mesmas para todos. Jesus tratou todo mundo do mesmo jeito. E quando Jesus morreu na cruz de forma vicária e sacrificial, todos o trataram do mesmo jeito. Aquele que tratou todos do mesmo jeito recebeu igual tratamento na cruz, porque ali ninguém o defendeu. Ali, ricos, pobres, o povo, discípulos, todos o abandonaram. Diante da cruz de Jesus, não há partes inocentes. Sua cruz não é em favor de alguns e contra outros. A cruz de Jesus é o lugar onde todos são culpados e onde todos podem ser perdoados. A fé que supera o mundo é uma fé na verdade, que é Jesus. Em segundo lugar, a fé que supera o mundo é caracterizada pelo amor. Assim como a encarnação foi real, João defende isso. Nós, a partir disso, podemos afirmar que o amor na vida cristã é real. Todo aquele que ama a Deus, todo aquele que ama que o gerou, consequentemente amará todos os demais, que a semelhança dele próprio também são nascidos de Deus. Quem crê no Senhor, crê porque o ama, e o amor ao Senhor o mobiliza para amar o próximo. Veja lá verso 2: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Há aqui uma unidade entre a confissão cristológica, de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Messias, e amor ao Senhor e ao próximo. Onde uma parte dessa unidade for negligenciada, toda a fé não passará de uma grande farsa. Conta-se que uma mulher poetisa compareceu ao escritório de um jornal, isso há muito tempo atrás, na época que a turma lia jornal. Essa mulher compareceu ao escritório do jornal, foi conversar com o editor, se apresentou como poetisa. Sua intenção era vender algumas poesias. E o editor, sentado na cadeira do chefe, se virou para ela e disse: por favor, leia uma de suas poesias para mim, afinal de contas, o mundo sempre precisa de um bocado de amor. E aquela mulher começou a ler as suas poesias. E o poema que ela leu era daquele tipo meloso, cheio de luares, eclipses, cheiros, florzinhas, passarinhos cantando, e o editor não conseguiu mais suportar aquilo. Ele disse para aquela senhora: pare, por favor. Eu quero dizer que
a minha impressão é que você não entende nada de amor. Porque amor não tem a ver com luar, não tem a ver com passarinhos cantando, não tem a ver com rosas. Amor de verdade é assentar-se ao lado do leito de um enfermo durante toda uma noite. É trabalhar para dar comida e sustento para os filhos. Amor é isso. O mundo não precisa de amor poético. O mundo precisa do bom e velho amor prático. Eu me recordo de uma conversa que tive com uma senhora alguns anos atrás, e essa senhora se culpava muito, porque ela dizia que não amava a própria mãe. Eu já contei essa história algumas vezes aqui, e vou contar de novo porque ela me impressiona e ela me edifica. E essa senhora se culpava porque seu sentimento é de que ela não amava a mãe. Porém, ela tratou bem da mãe até o final de seus dias. Foi aquela filha que acompanhou a mãe nos hospitais, nas internações, nos exames, que tinha paciência com ela, em meio aos devaneios, que infelizmente às vezes são característicos da idade mais avançada. Foi uma filha presente, mas ela não sentia aquela paixão. E eu disse para aquela senhora, a senhora está equivocada, porque a senhora ama, porque amor é ação. Quando a gente ama, a gente é mobilizado para fazer alguma coisa. Então, aquete o seu coração, porque a senhora ama a sua mãe, sim. A senhora está demonstrando isso. E o oposto é verdade. O oposto é verdadeiro. É comum no Dia das Mães ou no Dia dos Pais, aquelas publicações no Instagram, no Facebook. Mamãe, você é tudo para mim. Mas não lavou a louça o mês todo. Papai, te adoro. Mas não agradeceu pelo trabalho executado. Não é carinhoso, não é gentil. Isso daí não é amor, gente. Porque o amor mobiliza a gente para fazer alguma coisa. Aprende-se a amar amando. Como é que a gente cresce no amor a uma pessoa? Amando mais a Deus. Sabia disso? Você é capacitado pelo Senhor para amar mais o seu próximo, amando mais a Deus. Quanto mais a gente cresce no amor do tipo vertical, mais condições temos de nos aperfeiçoarmos no amor horizontal. Então, talvez o que está faltando no seu casamento não seja mais terapia. Talvez o que está faltando é mais amor ao Senhor, é mais piedade. Talvez o que está faltando no seu relacionamento com o seu filho não seja mais momentos engraçadinhos, diversão. Não que essas coisas sejam ruins, tá, gente? Talvez o que está faltando aí é mais da graça e da bênção do Senhor, é mais amor ao Senhor, é amando a Deus que a gente é abençoado pelo Senhor no sentido de amarmos o nosso próximo. João está tratando sobre isso. O crente, aquele que tem uma fé que supera o mundo, tem uma fé na verdade e tem uma fé que se transforma, que se mobiliza em amor. Em terceiro lugar, a fé que supera o mundo caracteriza-se pela obediência. Verso 3. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, seus mandamentos não são penosos. Deus deseja que o obedeçamos, mas não é de qualquer jeito. Não é qualquer obediência que agrada o Senhor. Não é qualquer tipo de obediência que traz aprazimento ao Eterno. Porque o Senhor não se agrada da obediência motivada apenas por medo, ou por necessidade, ou por conveniência, ou por etiqueta social. O Senhor quer que a gente obedeça por conta do motivo correto. Devemos obedecer alegremente.
E para compreendermos essa lição, devemos assimilar o princípio de que obediência é um assunto de família. Deus é meu Pai. E como estou certo do seu amor, eu quero responder ao seu amor por meio de uma vida de obediência. Os mandamentos de Deus não são penosos. João está dizendo que o crente é aquela pessoa que implora a graça de Deus no sentido de sentir prazer na lei de Deus. Não é aquela pessoa que não faz, mas queria fazer. Sabe? Né? Eu não vou participar daquela dança, mas fica olhando lá, morrendo de vontade de dançar. Ou qualquer outra coisa. Eu não estou fazendo isso, mas deve ser bom fazer. Olha lá aquele carnaval lá, eu não participo, mas deve ser legal estar no meio daquela folia. Não é assim não. A gente deve implorar a graça do Senhor no sentido de sentirmos prazer nos seus mandamentos. E os mandamentos do Senhor não são penosos por dois motivos. Em primeiro lugar, porque amamos a Deus, e quem ama, obedece com alegria. Quando a gente ama, a gente quer agradar, não é verdade? Quando a gente ama, a gente quer se antecipar, no sentido de fazer aquilo que vai tornar o outro feliz. Bons casamentos, matrimônios saudáveis, tem essa dinâmica. O cônjuge se antecipa ao outro. O outro não precisa pedir, porque a gente ama, a gente quer agradar, a gente quer fazer aquilo que traz satisfação ao outro. Esse princípio é válido para a relação do casal e é válido também para a nossa relação com o Senhor. A gente se antecipa, a gente sabe que agrada o Senhor e a gente quer fazer aquilo que o glorifica. Em segundo lugar, os mandamentos do Senhor não são penosos, porque nós recebemos poder para obedecer o Senhor. O que o Senhor requer de nós em sua palavra, Ele também dá por meio de seu Espírito. Essa é uma afirmação do reformador João Calvino. O que o Senhor requer de nós em sua palavra, Ele também dá no sentido de nos capacitar a fazer, a observar aquilo que Ele exige e requer de nós. Eu gosto muito de um trecho do Diário de Simonton. Simonton, o missionário presbiteriano que trouxe nossa fé ao Brasil ainda no século XIX, tinha o hábito de escrever um diário. E você pode ler o Diário de Simonton, a nossa editora o publica. É uma leitura muito agradável e interessante. E no ano de 1861, Simonton chegou ao Brasil em 1859. No segundo ano de sua atividade no Brasil, ele escreveu o seguinte, era dia 31 de dezembro e ele estava lá escrevendo o seu diário. Entro no segundo ano com meu objetivo definido, ter maior cuidado com minha vida interior, procurar a santidade e a total consagração a Cristo. Cada pecado, cada indulgência pecaminosa não é apenas um golpe contra a minha própria alma, mas tende a destruir imediatamente meu sucesso e utilidade. Simonton compreendia que deveria estar limpo a fim de ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. A fé que supera o mundo, em primeiro lugar, caracteriza-se por ser uma fé na verdade. Em segundo lugar, é uma fé que mobiliza ao amor. Em terceiro lugar, é uma fé que nos conduz à obediência. Em terceiro lugar, é uma fé vitoriosa. Verso 4, todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé, como definiu o autor aos Hebreus, é certeza de coisas que se esperam, é convicção do que é invisível. Fé é isso. Fé tem caráter de partida e de estar a caminho. Como bem afirmou Karl Barth, um teólogo reformado suíço, fé significa procurar não o barulho, mas o silêncio, e permitir que Deus fale no nosso íntimo. Quanto mais se ama uma pessoa, mais fácil é confiar nela.
Quanto mais a gente ama, mais a confiança cresce. Não é assim? Quanto mais a gente ama, mais a gente confia. E quanto mais a gente confia, mais a gente ama. João está falando isso. Quem crê, cresce no amor e cresce também na entrega ao Senhor. Quanto mais o amor a Cristo é aperfeiçoado, mais a fé em Cristo também o será, pois a fé e o amor devem amadurecer juntos. Conta-se que um veterano da Guerra Civil dos Estados Unidos vagava de um lugar para outro, pedindo um lugar para o pernoite e uma comida quente para comer. Em virtude da guerra, ele não tinha mais condições de trabalhar, ele foi ferido e não tinha condições de obter o seu próprio sustento. Ele era um andarilho e ele sempre falava para outros a respeito do seu amigo, o senhor Lincoln. Ele ia de um lado para o outro, se apresentava como ex-combatente e como amigo do presidente Lincoln. A turma não o levava muito a sério, até que um dia alguém perguntou para ele: você diz que é amigo do presidente Lincoln? Se isso é verdade, então prove. E aquele homem tirou um bilhete e disse: olha, eu não sei ler, mas aqui você encontra a assinatura do meu amigo, o presidente Lincoln. E aí aquela pessoa abriu o bilhete e disse: você sabe o que está escrito aqui? E o camarada disse: não, eu não sei ler, mas eu identifico a assinatura do presidente. E aquele homem disse o seguinte: você tem, de acordo com esse bilhete, direito a uma excelente pensão paga pelo próprio governo, e essa pensão foi autorizada pelo presidente Lincoln, ou seja, graças ao presidente você não é pobre, você é rico e você pode desfrutar disso imediatamente. A partir dessa história e considerando o texto que a gente leu, a gente pode fazer a seguinte afirmação: nós cristãos não devemos viver como derrotados, pois Jesus já nos tornou vitoriosos. O que nos torna vitoriosos? A nossa fé em Jesus, Ele que venceu o mundo e que garante semelhante vitória a todos aqueles que depositam sua fé e confiança nele. Meus irmãos, fé sempre foi e sempre será a chave de Deus para a vitória. Fé sempre foi e sempre será a chave de Deus para a vitória. Os grandes homens de Deus que conquistaram diversas vitórias, alcançaram essas coisas pela fé no Senhor, como a gente lê lá em Hebreus capítulo 11. A fé que supera o mundo é uma fé na verdade. Todo aquele que crê em Cristo, diz o apóstolo João. A fé que supera o mundo caracteriza-se pelo amor, também pela santidade e, finalmente, caracteriza-se pela vitória. Você tem essa fé? Você já fez a boa confissão de que Jesus Cristo é seu Salvador? Você já assumiu o compromisso de viver para a glória de Deus, o amando de todo o coração e amando também ao seu próximo? Você já assumiu a sua parte no discipulado, de corresponder às expectativas que o Senhor tem? Hoje é noite de reflexão, hoje é noite de celebrarmos a fé que temos em Jesus Cristo, hoje é noite de nós assumirmos nosso compromisso com o Senhor. Que o bom Deus nos abençoe e nos sustente em nome de Jesus. Amém.